Falar boa noite de novo? Boa noite. Boa noite. Aí, ó, tá vendo que legal? Né, seu Ricardo? O seu Ricardo puxou a turma aqui, ó. Que bom estar aqui de novo, né? Gostoso. A gente retomar aí, né? Como a nossa irmã disse aí, o convívio, né? O convívio mais perto, né? Essa coisa do tato brasileiro. Eu acho que o brasileiro foi o que mais sofreu com esse negócio de pandemia. É o que mais sofreu. O povo que abraça, que beija, que contato físico, que gosta disso, né? E a gente sofre muito com esse negócio, né? Essa distância, esse distanciamento. Mas ainda bem que isso está acabando, né? E se Deus quiser, que a gente tenha aprendido bem a lição, né? Porque foi lição para nós, né? Veio para ensinar. A dor é isso, né? A dor é um professor que vem, nos ensina e a gente, né? Se a gente deixar passar, se a gente deixar ele ir embora, né? Se a dor não for sua, porque quando a gente fala assim, essa é minha dor, né? A minha doença vai ficar com você para sempre, né? Agora, quando você entende que é a dor, é a doença, é o problema, é a dificuldade, né? Não é a minha dificuldade, é o meu problema, não. Ela passa pela nossa vida, tudo isso passa pela nossa vida como equipamentos de reeducação, né? É bem importante lembrar, nenhum de nós aqui no planeta Terra, nenhum de nós, estamos aqui em processo de educação. Joana de Ângeles fala muito isso para nós, através do apóstolo Paulo da modernidade, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Ela fala que nós estamos todos em processo de reeducação, né? Estamos nos reeducando e não nos educando. É importante, né? A gente entender isso. No livro Fonte de Luz, Joana fala que nós estamos todos num processo intenso, né, de reeducação. Estamos nos reeducando, reaprendendo as lições, revendo lições, né? Ninguém aqui é novato na parada. Ninguém aqui está no primeiro ano dessa série aqui, não. Primeira vez que eu estou cursando, nada, somos tudo repetente. Todo mundo repetente, né? E eu gosto muito de uma frase da Adriana Calcanhoto, em que ela diz assim, com certeza muito intuída, em que ela diz assim: antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. Estamos todos no meio, quem chegou e quem faz tempo que veio. Estamos todos no meio, né? Então, todo né? Somos tudo farinha do mesmo saco, como diz o Aguinaldo, né? Então é importante a gente entender isso. E é interessante que nós, essa brincadeira que eu faço sempre aí do boa noite, do bom dia, do boa tarde, é porque nós, né? É para nos lembrarmos que nós todos, né? Nós todos estamos sempre dando o mínimo de nós. Sempre. A gente está sempre dando o mínimo, a gente está sempre oferecendo o mínimo de nós. A gente podia dar muito mais. Podia dar muito mais nas nossas relações amorosas, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de trabalho, nas relações nossas dentro da espiritualidade, dentro do processo de aprendizado, da doutrina. Poderíamos dar muito mais, mas estamos sempre dando o mínimo, estamos sempre aguardando uma hora certa para fazer o melhor, estamos sempre esperando o momento exato. Quando eu aposentar, quando meus filhos estiverem criados, quando eu tiver muito dinheiro, quando eu tiver feito aquilo, sempre estamos esperando, adiando, né? Sem entender que é nos pequenos atos, que é no processo do dia a dia, que é no processo da lapidação constante, é que nós nos formamos, é que nós construímos, né, o arcabouço da estrutura que vai formar quem nós somos. Como diz no livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec é de que forma o ser evolui aqui na Terra, né? E os Espíritos dizem do átomo ao arcanjo. Estamos nesse processo, nessa viagem do átomo ao arcanjo, né? Parece longa essa caminhada aí, né? Parece longa essa caminhada, mas é a caminhada de cada um de nós, é a caminhada que nós estamos vivendo, é a caminhada de cada um de nós desde que fomos criados nesse processo evolutivo, um processo constante. E é importante a gente pensar na questão da evolução como um processo constante do qual nós podemos auxiliar esse processo, né, trabalhar esse processo ou ser atropelado e empurrado por ele, né? Se a gente trabalha, se a gente se prepara, se a gente se organiza, se a gente se planeja, né, aprendendo,
fazendo o processo de autoconhecimento e, através desse processo, aprendendo a implementar a mudança, implementar a transformação, porque nós estamos todos em constante mudança, né? Heráclito, no ano 380 a.C., na Grécia Antiga, diz que a única coisa permanente na vida do homem é a mudança. Estamos sempre mudando, sempre, constantemente, ainda que não queiramos. Muita gente não quer, aliás, a gente não quer, geralmente nós preferimos ficar na zona de conforto, que de conforto não tem nada, né? Nós preferimos ficar na zona de conforto, parados daquele jeito ali, tranquilo, deixa eu desse jeito que está aqui, deixa a coisa. E aí a gente acaba entrando num processo que o nosso amigo aí brasileiro, músico, sambista, pagodeiro, né? Zeca Pagodinho, fala para nós, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente vai deixando a vida nos levar. Nesse processo é mais doloroso, mais difícil, mais demorado. Nós acabamos não auxiliando, não trabalhando o processo evolutivo, e sim sendo empurrado por ele, né? E sim sendo atropelado pelo processo. E aí mudando, porque não tem outra alternativa a não ser mudar. Mudando porque não tem mais como não mudar. Você estava aqui, foi atropelado, caiu para lá, de lá você tem que levantar e ir para algum lugar. E a vida vai fazendo isso conosco, se a gente não se dispor, não se organizar, não se planejar nesse processo. Doutrina espírita, a gente fala muito que doutrina é o consolador prometido, não é isso que nós aprendemos? Não é isso ou não? Não é isso que aprende aqui em Rio Preto, não? Lá em Minas é o consolador prometido. Por que consolador? Por que consolador? Porque nos consola, né? Primeiro a gente lembra, quando fala de consolador, a gente lembra das cartas, né? Da comunicação com os espíritos, das cartas que vêm consolar as mães, os pais, né? Os filhos, que vêm trazer notícias do mundo de lá, né? Que vem trazer notícias do mundo espiritual para nós, e nos consola, nos acalma, nos deixa mais tranquilo com respeito àqueles que já foram embora. Ah não, a vida continua. É uma coisa tão doida, né? Nós sabemos disso. Eu estou falando aqui, no começo falei que nós estamos em processo de reeducação, que todos nós estamos aqui repetentes nesse ano que nós estamos cursando aqui, né? Já passamos pelo aprendizado dessas matérias todas que estamos vivenciando e aprendendo nesse momento aqui de aprendizado, nesse estágio de aprendizado, nessa série que nós estamos cursando. Já repetimos ela várias vezes. No entanto, a gente parece que está sempre assustado. Nossa, que coisa nova que eu estou aprendendo agora. Nossa, a gente está sempre inseguros com respeito ao dia de amanhã. Mas o que será que vai me acontecer? Nós espíritas, muitas vezes eu vejo espíritas dentro, é tão engraçado isso, não sei se acontece aqui, seu Ricardo, mas lá em Minas acontece muito. Eu não sei se acontece aqui. Eu vejo espíritas dentro da reunião mediúnica, participa da reunião mediúnica faz 20 anos e tem medo de espírito. Ah não, eu estou aqui, mas se o espírito falar aqui, tudo bem, através do médium ali, beleza, que não fale através de mim, pelo amor de Deus, né? Mas se falar lá em casa, né? Tem uma história muito interessante, não vou falar quem é, não vou dar o nome aqui, mas um irmão nosso que participa conosco da mediúnica lá há alguns anos, algumas décadas, né, do grupo nosso, que a gente, né, da Casa Espírita, lá do Eurípides Barçanufo, onde nós participamos. E um dia ele nos contou o seguinte: saiu da reunião mediúnica, naquele dia, a gente reuniu a nossa dia de segunda-feira, e ele saiu da reunião mediúnica, foi para casa, e naquele dia lembrou muito da mãezinha dele, já desencarnado há alguns anos, lembrou muito da mãe. Aí a hora que fez oração, minha mãe, Deus abençoe a senhora aí e tal, que Jesus te proteja, que Jesus te ampare, Bezerra de Menezes e tal, né? A gente vai terceirizando a turma toda aí, né? A gente começa, geralmente a gente começa por baixo e chega em Deus, né? Chega e vai. O meu mentor espiritual, que a gente acha que o mentor espiritual da gente é bem ralé, né? Então a gente começa pelo mentor espiritual, vai para André Luiz, vai para Bezerra de Menezes, não sei quem, Eurípides Barçanufo, não sei o quê, tal, chega ali, né? Jesus, e depois vai em Deus, né? A gente está sempre. Tem uma amiga nossa aí que diz que a gente terceiriza muito Jesus, né, dentro da doutrina espírita. Já viu como é que a gente, às vezes. É interessante a gente parar para pensar nisso, né? Às vezes a gente tem esquecido muito de Jesus no movimento, né?
A gente fala do perispírito, fala do não sei o quê, fala da viagem, fala do não sei o quê, viagem astral, terceira não sei o quê, quarta não sei o quê, quinto sol, terceiro sol, e blá blá blá, e não sei o quê, e mundo bem, e abismo, e blá blá blá, e umbral. É muito legal, beleza, tudo. E comunicação interpessoal, e pá, e fala de um monte de livro e não esquece. E Jesus mesmo que é bom nada, né? Jesus que muda a parada, Jesus que quebrou a parada, Jesus que arrebentou com os paradigmas todos desse planeta, Jesus que explodiu com tudo aqui e mudou a história, fez um negócio, fez o calendário rodar, DC e AC, né? Depois de Cristo e antes de Cristo, nós contamos a história do planeta. Ele fez a mudança toda, a gente olha e fala assim, Jesus, né? Pode falar, meu irmão, desculpa. A gente terceiriza e customiza. Boa. Vamos acrescentar isso aí, né? Terceiriza e customiza, verdade. E acaba fazendo aí um jogo e às vezes negocia a parada também, né? Vende, faz uma jogada, esse negócio todo, né? Então, é importante a gente parar e ver assim, boa essa aí. Como é que é seu nome? Mário, se eu estivesse na sala de aula, você ia ganhar 5 pontos de conceito pela participação aí, viu? Valeu. Então, se algum dia você for meu aluno, se tiver esse azar, você já tem 5 pontos comigo, viu? Vamos embora. Não, pode ser nessa também, quem sabe. Mas é interessante a gente parar para pensar, né, como é que acontece tudo isso. Mas o cara estava lá sentado, vocês acharam que eu tinha esquecido, né, da história, né? O cara estava lá sentado e ali mentalizou, não sei o quê, minha mãe, Jesus cuida da minha mãezinha, abençoa ela e tal, né? Beleza. Sentou na cama, aí ele se deitou para dormir, né? Diz que começou a ver uma luz. Espírita, médium, frequenta mediúnica há mais de 30 anos. Deitou lá e começou a ver uma luz. De repente começou a iluminar o quarto. Ele falou, mas a luz está apagada, né? Começou a iluminar o quarto. E aí ele começou a ouvir a voz da mãe. Meu filho, você falou tanto de mim hoje. Falou, mãe. Não, tudo bem, mãe. Eu falei mesmo, Jesus abençoe a senhora, fica aí com Jesus, fica com Bezerra de Menezes, fica com Eurício Bersanu, fica com André Luiz, com Chico Xavier, mas não aparece para mim não, mãe, eu tenho medo. E liquidou a parada. E encerrou assim, se a senhora quiser aparecer, eu vou dormir agora, no sonho a senhora aparece e fala comigo. Sabe? Então é assim que a gente é. Nós estamos nesse jogo aí, aprendendo coisas. Estamos dentro de uma doutrina espírita, só para a gente entender a parada como é que é. Nós estamos dentro de uma doutrina que o arcabouço, a estrutura da doutrina espírita tem a maior bibliografia da história da humanidade. Eu não estou falando da história das religiões, não. Não estou falando da história das religiões, não. Eu estou dizendo da história da humanidade. Uma bibliografia vastíssima e extremamente variada. Você tem teologia, você tem filosofia, você tem medicina, você tem psicologia transpessoal, você tem física quântica, tem tudo isso dentro do processo. E você tem o acesso a tudo isso. E hoje mais ainda, você acessa isso no telefone. Você cata o telefone, clique, papo, você acha, pelo menos a maioria dessas obras estão ali disponíveis. Certo? Então, eu fico pensando, como é que o espírita ainda assiste Big Brother? Né? Primeiro que não aprende nada. Como é que o espírita ainda vê jornal? Jornal, né? Como dizia, tem um poeta aí que falava assim, vê o jornal de hoje com as notícias de anteontem, né? É mais ou menos assim, se bem que hoje modernizou mais, é mais rápido um pouco e tal, mas já perceberam que num jornal, quantas notícias de um jornal são úteis para que a gente possa evoluir e melhorar a nossa vida? Quantas? Notícias boas geralmente duram 30 segundos, 20, num jornal de grande audiência, percebe? 20 segundos, 30 segundos. O resto é só lixo, o resto é só tragédia, o resto é só depressão. Você assiste o jornal, tá bem, tá legal, eu vou assistir o jornal. Sentou lá, não vou dar nome de jornal não, porque é tudo ruim, então não vou falar nenhum deles. Senta lá, assiste o jornal, animado, legal, termina o jornal depressivo. Tem que tomar um remedinho, um chazinho para dar uma levantada, né? Tomar um negócio aí para dar uma melhorada, porque ficou ruim a coisa agora. Eu acho que é importante a gente... Eu gosto muito do Titãs. Titãs tem uma música que fala assim,
É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora todas as coisas que eu vejo me parecem iguais. Não é que parece não, eles fazem as coisas ficarem iguais. Eles empacotam tudo e falam, ó, você vai pensar desse jeito, vai agir desse jeito e vai comprar isso. E acabou. Beleza? Combinado? Está melhorando isso agora. A gente está democratizando isso por causa da internet e tudo mais. Mas na internet também já aprenderam a fazer isso com a gente. Já aprenderam a conduzir o gado, né? Então é importante nós percebemos que nós temos uma doutrina na nossa mão, um equipamento de ponta, para poder, primeiro, falamos de Jesus, codificar o Evangelho do Cristo, porque essa é a proposta da doutrina. Aí você fica assim, né? Um dia perguntaram lá para o nosso irmão Tadeu, lá de Araxá, né, para ele perguntar lá, ó, Tadeu, você que tem a manha de conversar com os espíritos aí, você é bom de papo, você tem você consegue trocar ideia com os caras aí, você é chegado dos caras, você é mano deles, né? Pergunta para a turma aí, como é que é aí? O que tem de mais moderno aí na doutrina? O que tem de mais moderno para a gente aprender, né? Procura saber para nós, vai, pergunta para eles. Aí o Tadeu, com aquele jeitinho dele tranquilo, uai, vou perguntar, meus filhos, né? E disse que perguntou. Outro dia a galera foi lá e perguntou, e aí, Tadeu, o que aconteceu? Perguntou ontem para a turma lá. Falou, perguntei. E o que eles responderam? Uai, eles falaram assim, que não tem nada. Eu até achei legal a resposta, mas fiquei feliz com a resposta. Eles falam assim, que não tem nada mais avançado, nada mais moderno, nada mais vanguarda do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente quer novidade, eu quero novidade, lançou outro livro. Os livros do Divaldo são importantíssimos, os livros do Chico são importantíssimos, o livro do Bacelli, o livro da Dona Ivone e do Amaral Pereira, que o movimento está esquecendo dela. E a gente tem medo de ler os livros dela, né? Memórias de um Suicida. É um livro espetacular. É um livro altamente didático. É um livro muito profundo e mexe demais com as estruturas nossas. Quebra paradigmas inamovíveis na nossa vida. Livro que tem que ser. Eu acho engraçado. A FEB coloca como entre os 10 principais livros, está sempre Memórias de um Suicida. E os dirigentes espíritas e os pregadores espíritas sempre falam assim, cuidado com esse livro, né? É um livro muito pesado. Ele é pesado mesmo, ele tem 800 e poucas páginas. Dessa grossura, ele é, se cair no dedo, quebra o dedão, quebra a unha do dedo, né? É muito pesado mesmo. Por isso, porque para carregar ele é pesado. Mas é um livro muito, mas muito vanguarda. É um livro muito, mas muito mesmo. Então, todos esses livros são subsidiários do Evangelho. Tudo que está nesses livros está lá no Evangelho. Tudo que está nesses livros, Jesus pregou, Jesus fez, Jesus trouxe. Vocês imaginam, né? Livro, A Caminho da Luz. Psicografia do Apóstolo do Amor, Chico Xavier. Emmanuel, né? Emmanuel que traz. A Caminho da Luz fala disso, fala do quanto, pensa bem, como é que foi Jesus Cristo se corporificar, deixar sair da direção do planeta. Ele é o Cristo planetário do planeta Terra, né? A gente falou que evolui do átomo ao arcanjo. Agora, só para a gente entender, Jesus já era um Cristo quando o planeta foi formado. E aí, dá para confiar no cara ou não? Dá para acreditar nele ou não? Ou dá para olhar para as notícias do jornal e falar, nossa, o mundo está perdido. Será que esse cara que dirige esse planeta não está vendo isso aí acontecer, não? Né? Será que ele não está vendo acontecer? Só que nós somos dotados do livre-arbítrio. Nós é que definimos para que caminho nós vamos, né? É importante lembrar disso. Mas então, no Caminho da Luz, Emmanuel diz que 2 vezes só reuniram-se os cristos planetários dessa galáxia, perto do orbe terrestre, para resolver coisas do orbe terrestre. A primeira vez, na formação do orbe, quando Jesus foi designado por Deus, junto com os outros cristos, para formar o planeta Terra. A segunda vez foi quando se reuniram ali para saber quem viria à Terra, para dar jeito naquela bagunça que estava aqui, né? Porque a gente estava destruindo tudo, a coisa estava complicada, degringolando, e aí definiu-se que Jesus viria. Ele era o Cristo planetário,
definiu quem viria, quem ficaria nesse período organizando, sendo, né, no lugar de Jesus, e Jesus viria à terra. Imagine, foi um processo demorado, Emmanuel conta. Imagine o quanto foi de desprendimento do Cristo, ter que se organizar, ter que, né, fazer o processo de retrocesso e tomar o corpo de carne e vir na terra mostrar para nós que era possível. É possível amar, é possível perdoar, é possível fazer tudo isso. E ele veio e mostrou que era possível. Ele veio com a proposta do Pai dele, com a missão do Pai, com a missão de Deus, e cumpriu essa missão, né? Nos mostrou o caminho. Só que o mais duro da parada é que Jesus mal voltava para o seu lugar, lá no mundo espiritual, depois da crucificação, e nós já estávamos promovendo guerras em seu nome, né? E nós já estávamos organizando as cruzadas, as guerras santas, se é que existe alguma guerra que seja santa, né? Então, é interessante a gente analisar isso e olhar para esse processo todo e perceber que nós estamos de posse de uma doutrina que nos dá os códigos de acesso, porque o lance é acessar os conteúdos, ler é muito fácil. Obrigado pela água, viu? Ler é muito fácil. Tem gente que lê 10 vezes um livro só, mas acessar o código desse negócio que é a parada, acessar o código do Evangelho, entrar dentro daquilo que é o negócio, sabe? E os códigos estão nesses livros, que são trazidos para nós, para esses irmãos iluminados, que eu já citei aqui alguns deles: Chico, Divaldo, Bacelli, Dona Ivone do Amaral e outros tantos, Raul Teixeira, né? E nós percebemos o quê? Que nós às vezes não conseguimos utilizar esses códigos para acessar o Evangelho e olhar para Jesus e conversar com Jesus. Já viram como é que a gente tem dificuldade de falar com Jesus? Parece que Jesus está tão distante, né? Eu olho meus irmãos evangélicos, nossos irmãos evangélicos, eles parecem que sentam com Jesus assim na sala da casa deles e falam: e aí, vamos trocar uma ideia? Né? Vamos falar? Vamos bater um papo? Tem um cara que a gente, eu vejo muito conteúdo dele aí, e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que só senta na mesa da casa dele, ou só senta na mesa de um restaurante, ou só senta na mesa de um lugar com as pessoas que Jesus poderia sentar junto, né? E fala de assuntos que Jesus poderia ouvir. Olha que bacana que é isso, né? E conta assuntos, e conta histórias, e conta causas que Jesus poderia ouvir. Se Jesus não puder ouvir, ele não toca no assunto, ele não fala daquilo, ele procura, né? Então é importante a gente parar para pensar nisso. Será que Jesus tem sido o código de vida nosso? Será que nós temos acessado esse código e seguido por esse caminho? Ou será que a gente está sempre medindo o outro, criticando o outro, julgando o outro, né? Sabe aquela história das 3 amigas que eram tão amigas, viviam sempre juntas, né? Viviam sempre juntas a vida inteira, desde de mocinhas, né? Desde garotas do primário lá, e uma amizade muito profunda, e viveram muito tempo, né? Duraram até os 90 e poucos anos, e eram tão amigas que desencarnaram mais ou menos na mesma época, sabe? Cuidado se você tiver uma amiga muito chegada e ela foi embora, né? Fique esperto. Então, o que acontece? Elas eram tão amigas que foram embora mais ou menos na mesma época. Chegaram as 3 lá no mundo espiritual, na porta do céu. Quem que fica na porta do céu aí? Quem sabe? Quem? Pode falar, não precisa ter medo não. Eu também vim da igreja católica. Eu também fui catequizado. Fui mandado embora da primeira comunhão, né? Mas eu fiquei lá. A catequista virou para minha mãe e falou assim: esse menino pergunta demais, minha filha. Ele faz pergunta demais, tem que ir para outro lugar. Aqui não é o lugar dele não. Ele pode ser de qualquer lugar, menos aqui da igreja. Aqui ele não é não. Pergunta demais, questiona demais e acha que está tudo errado aqui, né? Então eu era muito questionador, perguntava demais. Aí mandaram um livro para mim, né? Emprestaram um livro para mim cheio de perguntas, mais de 1000 perguntas. Aí acabou, né? Vamos embora. Quer um cara mais perguntador que Kardec? Pensa bem. Eu fico pensando na mente desse cara, eu fico pensando quanta iluminação, eu fico maravilhado com a mente de Kardec, né? E como é que Jesus apontou o dedo e falou: ó, é esse francês aí que vai dar conta dessa parada, né? Entrega lá para ele. Então, as 3 chegaram lá. Quem fica lá na porta?
São Pedro, com a chave desse tamanho, não é? Portona grande, ele vai lá abrir a porta para quem puder entrar. Mas ele também, além da chavona, tem um livrão. O que tem no livrão? Nome, né? Quem que falou aí o nome? Pode levantar a mão aí. Levantar a mão, quem falou o nome aí? É o nome, só falou? Ganha 5 pontos aí quem falou, ó, 5 pontos também, todo mundo ganhou. Ó, livrão tem o nome da turma que pode entrar. Aí olhou lá a primeira, como é que é o nome da senhora? Maria Conceição Tavares da Costa. Ô, dona Maria, pode entrar, está liberada, a senhora foi, beleza. Entrou, né? Josefina Cartafina de Albuquerque. Ô, a senhora pode entrar também, né? E a terceira, né? Maricota da Costa Figueiredo. Maricota, não acha. Não, gente, mas eu estou aí, eu sempre andei com elas. Ué, né? E passa, não, eu estou aí. Não, só não tem o nome da senhora aqui, não. E ele passando, só, não, eu estou aí, porque se eu não puder entrar, elas também não pode. Não, porque a amiga é assim, né? Ela é muito amiga, mas se as outras se der bem, ela acha ruim, né? Se ela puder entrar, eu também não sei como é que é. Ela não falou assim, dá uma olhada aí direito, vê como é que é. Ela falou, não, se eu não puder entrar, elas também não podem. Já queria arrastar as colegas para trás. Mas aí, lá no final do livro, na última página, penúltima linha, estava o nome da mãe. Ah, não, seu nome está aqui. Pode entrar, Maricota. Ai, graças a Deus, eu já estava tentando lembrar o que é que eu tinha feito. E eu até fiz uns cálculos que dava realmente para ficar parado aqui na porta, mas vamos entrar, né? E entrou. Aí ela estava entrando, abriu a porta, uma avenida lindíssima, maravilhosa, sabe aquela coisa linda? Eu fico pensando como é que é o céu, né? Deve ser um negócio muito legal. Deve ser lindo, porque a gente olha Rio Preto, né? Rio Preto é cidade bonita. A gente vê Rio Preto de cima, coisa mais bonita do mundo, né? Represa, lugar lindo, né? Você vai para outra cidade, São Paulo, tanta cidade bonita que tem no mundo, né? Eu fico pensando, eu me lembro aqui do Inácio de Antioquia, ou de Antioquia, né? Quando foi preso pelos romanos, né? Foi preso pelos romanos, e ele estava dentro da carroça, uma jaula, né? Da carruagem, uma carroça lá, e sendo levado para Roma para ser sacrificado. E era cristão, ia ser sacrificado no circo, ia virar alimento de leão. E na hora que ele está chegando, era noite, já anoitecia em Roma, e ele estava numa colina, esqueci o nome da colina lá, ele estava na colina que dava para avistar Roma inteira. E Roma já era um local iluminado naquela época. Lógico que não era com lâmpada, né? Mas era iluminado por tocha, e era uma cidade lindíssima à noite. E Inácio olha para aquela cidade, né? E começa a cantar, e a orar e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Que bênção que o Senhor me dá, que bênção estar aqui. Senhor, muito obrigado, né? E aí o capitão da guarda, né? O capitão da guarda, o pretoriano, soldado pretoriano, achou que você está ficando doido, está cantando, vai morrer, já te demos um monte de chicotada e vou te dar mais chicotada. E chicoteou Inácio. Ele disse, o senhor está ficando louco? O que você está cantando? O que você está agradecendo a seu Deus? Está preso, acorrentado numa jaula, vai ser sacrificado amanhã e está aí, achando bom, cantando e agradecendo seu Deus, que nem existe. Que bobagem é essa? Me explica isso, se é que é possível explicar. E ele disse, se Deus dá a vós outros, que são corruptos, ladrões, assassinos, criminosos, uma cidade tão bela, o que Ele não me reserva depois que eu partir daqui? Olha aí a crença na vida futura. Olha que coisa bonita. O que não me reserva? Que cidades maravilhosas terei a ocasião, terei a oportunidade de desfrutar depois que partir, logo amanhã, né? Aí ele deve ter apanhado mais ainda, né? Então, é isso. As meninas entraram, o céu, aquela coisa mais linda, aquela avenida maravilhosa, elas estavam entrando, nossa, que coisa linda. Aí São Pedro, peraí, esqueci de avisar um negócio para vocês, meninas. Peraí, segura aí. Aqui, tudo bacana, tudo bonito, vocês merecem estar aqui, fizeram por merecer lá na terra. Só que
Aqui no céu, o pombo é um animal sagrado. Se pisar no pombo, tem 5 anos de castigo aqui. Elas olharam uma para a outra e falaram, mas vivemos na terra 90 e tantos anos, nunca pisamos em pombo, vai ser agora que eu vou pisar no pombo? Para com isso. Mas o que elas não sabiam era que chegaram lá e era pombo para tudo quanto é lado, era pombo. Mas elas ficavam, né, pelo cuidado. Sai para lá, pombinho, dá licença, menino. Vai. E foram ali tomando cuidado, 1 dia, 2, 3, 6 meses, 1 ano. Aí fez 1 ano, elas já estavam expertas em desviar dos pombos, mas uma das amigas, descendo uma escada, pisou no pombo. Materializou uma corrente na perna dela, do outro lado da corrente, o seu castigo. Um homem feio, horrível, né? Pegajoso, ciumento, chato, né? E ele tinha uma coisa que mulher detesta. O que vocês acham que é? Além de tudo isso que eu já falei, dessas características. Pode falar, não vai perder ponto não, se errar. O que é? Um homem não gosta, mulher não gosta do homem de jeito nenhum. Vou dar uma dica, ó. Mochiba, mão fechada, sovina, né? Cara, mochiba, murrinha, unha de fome, eu não sei como é que vocês chamam aqui em São Paulo, né? Um cara mochibão mesmo, né? E ela falou, nossa, eu vou ter que ficar. Mas as 2 amigas muito companheiras falaram, não, minha amiga, pode ficar tranquila, a gente vai te visitar todo dia e vai te ajudar, pode ficar tranquilo. 5 anos aqui no mundo espiritual passa rapidinho e tal. Passou ali, né, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Aquela segunda amiga estava saindo do shopping. Lá tem shopping, viu, gente? Pode ficar sossegado. Saindo do shopping, cheio de sacola e pisou no pombo. Não. Pisei no pombo. Materializou uma corrente, do outro lado da corrente um cara mais feio que aquele, mais chato, mais pegajoso e mais mochiba. Aí a amiga que sobrou falou, não, tranquilo, eu vou fazer bolo de fubá para vocês, eu vou fazer mingau, eu vou fazer pão de queijo, era tudo mineiro, viu gente, eu esqueci de falar que era todo mundo lá de Minas, eu vou fazer pão de queijo, vou levar queijo meia cura para vocês vão ver, vai ser gostoso, tranquilo, eu vou fazer esses anos ficar mais tranquilo para vocês, fica sossegada. E passou 1 ano, 2, 3, quando aquela primeira amiga já estava preparada, faltava só 1 mês para completar o sacrifício dela, né? O castigo dela. Aquela amiga que sobrou, estava ali todo dia, visitava, aquela alegria e tal, né? Dava uma força danada. Aquela amiga foi para o supermercado, tem supermercado lá também, né? Não sei se está caro igual está aqui, mas tem supermercado lá também. Então, e aí elas foram lá, tem que estar muito bom nos horas, galera, tem que trabalhar muito no bem, senão chega lá com o bolso vazio e vai dançar. Então, chega lá, ela falou, não vou comprar as coisas para a gente fazer uma festa. Falta só alguns dias, vamos fazer uma festona de liberdade sua. E ela foi no supermercado, comprou as coisas e tal, vinha vindo com o carrinho e tal, naquela alegria sem fim, pôs as coisas no carro ali e tal, tem carro lá também, e carro sem roda, essa coisa toda, vai dar uns negócios bacanas lá. Então, chegou lá, de repente, a hora que ela fechou o porta-malas do carro e foi entrar, materializou a corrente no pé dela. Do outro lado da corrente, um homem bonito, mistura de Brad Pitt com David Beckham, né? Cheiroso, maravilhoso, sorridente, alegre, bem-humorado, bem com a vida, sabe? Lá de Frutal, um cara bem, né? Bem bacana, gente boa pra caramba, certo? Ela olhou para aquele cara e falou, meu Deus, o que é isso, né? E o cara lá já chegou com um cartão platino, sei lá o que, né? Nem preto era até transparente. Catou e falou, tá aqui um cartão eterno para você, o valor é ilimitado, pode gastar, meu bem, né? Ela virou para ele e falou assim, não estou entendendo, me explica uma coisa, eu não pisei em pombo nenhum, por que você apareceu aqui? Ele falou, você não pisou, mas eu acabei de pisar em 2 ali atrás. Ela era o castigo dele, né? Ela era o castigo dele, entendeu? Como é que é a parada? Às vezes a gente acha que está tudo bem, que nós está levando a coisa numa boa, que lá em casa a gente é o melhor, que todo mundo me ama, que eu sou legal, lá no meu trabalho eu sou legal, e às vezes é o castigo do seu colega de trabalho. Às vezes é o castigo da sua esposa,
Isso é o castigo do seu marido. Isso é o castigo do seu filho. Você fala, meu filho, trem custoso, né? Bicho adolescente, trem, nossa, pelo amor de Deus, né? Bicho danado, mora lá em casa, deve pagar um aluguel caro, porque não faz nada. Não limpa um copo, não lava um copo, não levanta para nada. Você pede para fazer as coisas 30 vezes, não faz nenhuma, e ainda reclama, né? E como é que faz? Às vezes ele acha que você que é o castigo dele, né? Você não sabe. Então a gente precisa, nesse planeta de provas e expiações, nós estamos provando e sendo espiado constantemente. Estamos num processo de aprendizado, como eu disse no começo, a frase da Adriana Calcanhoto: antes de mim vieram os velhos, os jovens vieram depois de mim. Estamos todos no meio. Quem chegou e quem faz tempo que veio, estamos todos no meio, né? Somos tudo farinha do mesmo saco. Ficamos aí cobrando o outro, apontando o dedo, né? Os cristãos, nós cristãos, gostamos muito de apontar o dedo. Cara no boteco, lá, Clara, colega meu, lá, está no boteco. Eu também já fui do boteco, lá, ó, faz uns 20 anos que eu estou fora do boteco. Coitadinho lá, ó. Às vezes o coitadinho do boteco está mais bacana que você, é mais sincero que você, sabe? Então é importante a gente parar. Eu lembro muito de uma música do Padre Zezinho, não sei se eu vou lembrar certinho aqui agora, mas fala assim, né? Um grande amigo meu que a sua fé perdeu no dia de Natal me procurou, contou-me a sua vida tão cheia de incertezas que me fez pensar. E aí eu sorri, e ele sorriu para mim. E aquele riso aberto me trouxe bem mais perto, lavou meu preconceito de cristão. Sei que da verdade não sou dono, sei que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Às vezes a gente acha que está bom demais, que eu sou o cara, já li 260 livros, já li 400 livros, já li os livros do Chico, tudo, já li os 300 do Divaldo, já li o Pentateuco kardeciano inteiro, as revistas espíritas do Kardec, tudo, e estou arrebentando a boca do balão. Mas está fazendo? Saber e não fazer é ainda não saber. Eu acho que é pior do que não saber. Saber e não fazer é pior do que não saber. Então é importante nós pararmos para pensar nisso. Será que eu estou implementando? Será que eu estou fazendo? Será que eu estou acessando os códigos? Será que eu estou acessando os códigos e abrindo o cofre do Senhor? Está tudo disponível. Eu acho engraçado, e eu já falei isso muitas vezes, ainda falo por mania, né? A gente aprendeu a falar, se Deus quiser, se Deus ajudar, vai dar tudo certo. Que Deus ajudar? Você ficou doido? Está ficando doido? Que Deus ajudar mais. Está tudo pronto aí, cara. Está tudo pronto, vai fazer mais o quê? Se Deus quiser. Deus quer que dê tudo certo. Aliás, Ele fez tudo para dar certo, você que complica. Nós é que complicamos, nós é que dificultamos, nós é que criamos a parada difícil. Importante a gente parar para pensar nisso. Importante a gente se dar conta disso. Tem uma história muito interessante, Charles Spurgeon. Ele foi um grande orador, pastor evangélico lá nos Estados Unidos. E ele tinha o hábito de visitar as pessoas enfermas, orar com elas, né? Ele tinha uma facilidade muito grande de consolar as pessoas em fase terminal, e ele era muito chamado pelos cristãos, lá pelo pessoal da sua igreja, para fazer isso, para visitar esse pessoal. E um dia ele foi visitar uma senhora que estava em fase terminal, uma doença terminal. Foi visitar aquela senhora, uma casa muito pobre. Chegou lá para visitar aquela senhora, sentou ali do lado da cama, oraram ali muito forte, né? Fervoroso. E ele viu aquela mulher fraca, frágil, uma casa pobrezinha, uma casa muito pobre. E ele viu um quadro na parede. Olhou para aquele quadro e falou, olhou para o quadro, leu, chegou mais perto, foi lá, olhou os detalhes do quadro, leu. Aí ele voltou para ele e falou assim, é da senhora aquele quadro? Eu ganhei de um patrão meu, trabalhei para ele 20 anos. E aí, um pouco antes de morrer, ele fez um testamento lá e tal, para o povo lá, distribuiu um dinheiro, e me deu isso aí. A parte que me coube foi isso aí, eu achei bonito. Tem umas coisas bonitas, que eram os selos, né, de cartório, essa coisa toda. Tinha umas coisas bonitas ali, ela achou bonito, umas assinaturas bonitas. E ela pôs num quadro, pregou e colocou do lado da cama dela, né? Falou, a senhora sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é parte do testamento. E naquele documento, ele dá várias propriedades para a senhora. Várias fazendas que ele tinha.
coisa muito valiosa, coisas bilionárias, né? É muito dinheiro. E aí, passou não mais que 2 ou 3 dias, essa mulher desencarnou, né? Essa história é interessante. A gente fala assim, nossa, mas é burra, né? Colocou o troço lá, né? Coitado. Deixou toda aquela riqueza no quadro, viveu uma vida miserável. Essa história é a história de cada um de nós, que não conseguimos acessar a riqueza que Deus nos dá. Às vezes nós temos uma riqueza enorme, e eu falei dessa riqueza aqui que a doutrina espírita nos oferece, para que a gente possa acessar e viver uma vida de abundância, viver uma vida de felicidade, viver uma vida de prosperidade, viver uma vida de riqueza verdadeira. Eu não estou dizendo de endinheiramento, não. Endinheiramento é uma coisa, riqueza é outra. Você pode até transformar o endinheiramento em riqueza, ajudando muita gente, fazendo muita coisa legal, vivendo uma vida plena, né? Não estou dizendo isso. Não acredito que quem é rico não possa ser feliz, não. Isso é uma bobagem muito grande, uma besteira que pregaram por aí, muito errada, que em outra ocasião a gente pode falar disso, né? Não dá tempo hoje. Mas eu entendo o seguinte: essa história conta de nós, de cada um de nós, que não acessamos, que muitas vezes colocamos na estante da nossa casa um monte de livro bacana que a gente nunca leu, ou se leu, nunca acessou os conteúdos, nunca acessou os códigos daquele livro, para chegar em Jesus, para chegar na proposta do Cristo e fazer com que nossa vida seja uma vida de riqueza, e vivemos uma vida miserável, e vivemos uma vida sem acessar os conteúdos que cada um de nós temos dentro de nós. Onde está o reino de Deus? Em Marte? Vênus? Como é que chama o outro lá que acabou, né? Não é? Plutão, que agora não é mais planeta, coitado, foi rebaixado, né? E vai, Saturno. Onde está o reino de Deus? Está dentro de nós, não é isso? Jesus fala para nós: o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. É como a história dos talentos, né? Nós catamos talento e guardamos, escondemos nossos talentos, e não colocamos os nossos talentos em ebulição. Sabe a maior dívida que nós temos na terra? É a dívida de não transbordar na vida do outro. É a dívida de não ter coragem de falar das bem-aventuranças do reino, de não ter coragem de falar do Cristo de peito aberto, de ter medo. Ah, não vou falar de religião aqui não, né? Sabe? Acho que é importante a gente colocar isso. Um dia, dando aula na universidade que eu trabalhava, na UENG, eu fui questionado por um coordenador do curso. Ele disse o seguinte: falou, senhor professor, o senhor estava falando aí de gestão de pessoas e blá blá blá, né, no curso, nas aulas que o senhor tem, né? Eu trabalhava, era professor de economia e gestão de pessoas. E o senhor falou lá, disse que o senhor deu uma aula falando de Jesus o tempo inteiro. Que conversa é essa? O senhor está aqui para pregar religião, não? Eu falei: teve um gestor de pessoas mais magnífico, mais efetivo, mais completo, mais efusivo e mais profundo que Jesus Cristo? Não existiu. Não existiu. E eu não vou ter vergonha de falar isso em lugar nenhum, porque não teve. Imagina o que ele fez com o mundo, com um punhado de pescadores, cabeça de bagre, uma ex-prostituta, botou essa turma numa parada, uma galera, cobrador de impostos lá, que todo mundo detestava, catou aquele cara e falou: vem cá, velho, ninguém gosta de você, mas eu gosto. Vou dar um jeito em você, Zaqueu. E você vai pregar a parada aí. Catou um assassino de cristãos e fez aquele cara virar o maior pregador, o maior difusor do evangelho no planeta. Se não fosse Paulo de Tarso, nós não estaríamos aqui falando do Cristo nesse momento. Catou esse cara e fez esse cara virar um bicho, né? Fez esse cara mexer com todas as estruturas. Pense bem no que essa turma fez com o planeta. E é por isso, volto a dizer, que nós contamos a história antes de Cristo e depois de Cristo. Então é isso. Nesses dias que as incertezas nos acometem, que rumores de guerra e guerras abalam as estruturas do planeta, em que parece que o domingo encosta com o domingo, e a semana parece que tem só um dia, e João já falava isso, né? Está lá no Apocalipse de João, guerras e rumores de guerra, o tempo acelerado, essa coisa toda, né? Nesses dias de incerteza, eu
quero dizer o seguinte, através das palavras de Alta de Souza: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para adiante, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, só o que vem dos céus permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. A confiança em Deus e em si mesmo. Porque o maior infortúnio é sofrer da privação da fé e ter que prosseguir vivendo. Por isso, ora, trabalha. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade lhe amarfanhe o coração e te atormente o ideal. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Que nós possamos entender que cada dia é uma oportunidade renovada que Deus nos dá. E nós fazemos dela aquilo que queremos. O plantio não é obrigatório, mas a colheita sim. E lembrando que uma semente muitas vezes dá 100, 200, 300 frutos. Não é só um. E aí vai depender que tipo de semente nós estamos plantando. Que Jesus seja conosco, nos ampare, nos abençoe e que nós possamos seguir sempre juntos a caminho da luz. O Senhor esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigado.